Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Samuel Ramos e eu venho trazer para você hoje uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. Quem dera eu poder ter o dom, a propriedade específica para poder pregar o Evangelho e conseguir tocar o coração de todos de uma maneira de que todos se convertessem a ponto de sofrer uma transformação sobrenatural e se entregar, né, aos braços do Senhor Jesus, para que todos pudessem ser salvos pela graça de Cristo. Porém, a gente não é dotado, né, de tal sabedoria, de tal dom, ou até mesmo prioridade. Porém, certos momentos do Espírito Santo ele nos enche de inspiração em deixar algumas mensagens ou transmitir a mensagem a algumas pessoas que se encontram em nossos cotidianos. E foi o que aconteceu nesse momento. Senti a necessidade de falar um pouco a respeito do que o Espírito Santo me inspirou. E a inspiração é voltada ao Evangelho de Cristo, Evangelho pelo qual todos os cristãos seguem e almejam a salvação, almejam viver a consumação da palavra de Deus. Porém, nem todas as pessoas estão debaixo desse conhecimento, estão debaixo dessa graça, dessa extraordinária graça de Deus. Nem todos foram beneficiados com a situação de poder viver ou estar vivendo as experiências que a palavra de Deus nos revela e nos orienta. Isso faz com que a gente que vive fique um pouco, vamos dizer assim, sensibilizado com a situação do próximo, que muitas das vezes nem tem acesso a esse conhecimento, às vezes já ouviu falar de Cristo, mas não sabe a essência do Evangelho, e uma essência que Cristo deixou, que Deus planejou com a morte de cruz para que todos tivessem acesso à salvação. Hoje eu queria convidar principalmente aqueles que estão afastados ou que não tiveram acesso de forma nenhuma a esse entendimento, a essa crença, a essa fé, a se entregarem à salvação que a Bíblia nos prega, que a Bíblia nos revela, uma salvação que a princípio se revelava muito difícil, uma salvação que estava voltada à obediência a uma lei rígida e rigorosa, mas que pela compaixão do nosso Deus, Ele enviou o teu Filho, único Filho, para que aqui na terra ele sofresse as humilhações humanas, passasse pelas mesmas situações em que passamos, sofrimentos, dificuldades, fome, dores, desejos, e morrer no final de tudo, para que eu
Você cristão, não cristão, você negro, você branco, você velho, você novo, você homem, você mulher, possa se beneficiar com a salvação que é o prêmio para aquele que aceitar Jesus Cristo como o Salvador de sua vida. A tarefa de aceitar Jesus é uma tarefa de, na realidade, simplesmente crer que Ele veio para nos salvar. A tarefa não é de obedecer uma lei rígida, uma lei ou até mesmo costumes ou religiões ou doutrinas que no fundo trazem um aprisionamento de alma que às vezes dificulta ainda mais a comunhão daqueles que creem na palavra, mas levaram ao entendimento de que Cristo reserva para todos que aqueles que se entregarem a Ele, aqueles que se intitulares filhos dele, possam desfrutar, que é a salvação eterna, que é morar num reino de glória, morar ao lado dele, encontrar-se com ele. A palavra diz que Jesus Cristo é nosso intercessor diante do Pai, justamente por isso, justamente para que possamos entregar a Ele as nossas dificuldades, as nossas falhas, os nossos pecados carnais, as nossas fraquezas carnais, e Cristo interceda ao Pai por nós para que não venhamos nos perder nessa terra e que com o passar dos tempos, pela graça e pela misericórdia de Deus, a gente seja transformado ao ponto que esses desejos e essas fraquezas e pecados carnais sejam vencidos, assim como Cristo venceu e nos garantiu que venceríamos também. O Evangelho de crer que mais fácil é ter um destino no final de tudo do que viver segundo costumes, segundo rituais que a maioria segue por seguir outros, que seguem outros, que seguem outros, que não conseguem expressar uma vontade própria e apenas seguem modas, seguem costumes, seguem vida de outros que sequer vivem na realidade, vivem uma realidade de falsidade, uma realidade de ilusão. E quando a pessoa se dá conta, ela se encontra frustrada com a própria vida, com as situações que ela passa e com a verdade que ela carrega. Com isso, eu queria convidar a você a conhecer esse evangelho. É o evangelho que vai transformar a sua vida, que vai salvar a sua alma e que vai te dar paz e o entendimento de que você realmente está fazendo o certo, está caminhando segundo um propósito que realmente tem uma finalidade que é que ultrapassa gerações, que ultrapassa os limites da vida e que perpetuam por toda a eternidade.
salvação, que é poder herdar as riquezas que Jesus Cristo deixou para nós, que Ele nos prometeu, nos garantiu para todos que crescem nele. E não é difícil a gente observar que o mundo ele caminha para a destruição, ele caminha, sempre caminhou para um fim. E quando isso chegar, ou quando a própria vida da gente chegar, porque ninguém vive eternamente na Terra, né? Quando o fim de tudo chegar, será o recomeço, na verdade, de algo sobrenatural, de algo que só aqueles que crerem verá. Eu agradeço a todos por disponibilizarem esse tempo de ouvir e peço que Deus, na sua infinita bondade, abençoe a vida de cada um e abra o entendimento e o coração para que possam desfrutar das maravilhas dele, tanto aqui na terra como depois daqui. Deus abençoe a todos, que a graça de Deus esteja com cada um de vocês.